Oi pessoal, eu sou a Eide e esse é mais um vídeo do canal Desmistificando a Palavra, tá? Hoje nós estamos vivendo aí um momento muito diferente do que nos primeiros vídeos que nós fizemos, né? Hoje nós estamos passando pela quarentena, a pandemia mundial, e acho que mais do que nunca é importante que a gente conheça a palavra, né? E possa se munir dela para enfrentar esse problema. Lembrando que esse é um canal para fazer você entender, não fala de religião nem nada disso, tá? Nós vamos continuar falando do livro de Gênesis, tá? No último vídeo a gente falou um pouco de Abraão. Hoje eu vou retomar essa história, né? Vou pedir para você dar um like, se inscrever no canal se você puder nos ajudar a fazer esse canal crescer, né? Junto com o propósito que eu tenho de realmente tirar o misticismo disso, passar a explicar a palavra de um jeito que todos possam entender. Abraão tinha sido chamado por Deus para ser pai de uma nação. Deus foi claro com ele seria pai de uma nação e essa nação seria mais numerosa que as estrelas do céu e a areia do mar. Porém, Abraão tinha mais de 70 anos, a mulher dele não tinha mais regras, ou seja, como ele iria ter filhos. Nisso, Abraão foi morar na terra, seguir os conselhos de Deus, né? Depois ele ter passado por alguns reinos, algumas situações, teve até uma que ele mentiu que a Sara era irmã dele, porque ele teve medo, ali na região do Egito, de o matarem para ficar com ela, porque ela era uma bela mulher. E nesse meio tempo, quando Sara não tinha um filho ainda, ela teve um momento ali meio de fraqueza com a promessa de Deus, tá? Ela falou para Abraão, eu acho que o filho não vai nascer, eu tô velha, e por que você não tem um filho com a serva? Abraão tinha uma serva, isso era muito comum naquela época, todos terem servas, né? Isso a gente vai ver muito para frente até na construção da nação de Israel, né? Com as mulheres do próximos patriarcas que a gente vai falar. Nós estamos no primeiro patriarca. Ele falou: tem um filho com Agar. Agar era a serva. E ele teve um filho com Agar. Nasceu Ismael. Quem era Ismael, gente? Ismael foi o filho do Abraão com Agar e ele é o pai de uma outra nação, a nação árabe, tá? Hoje o Islã, são os descendentes de Ismael, tá? Depois ela é expulsa do acampamento, depois que o filho de Abraão nasce, porque vai nascer, a gente já vai falar disso. Agar, ele dá as coisas para Agar, Abraão, né, dá mantimentos, as coisas, e ela vai morar no deserto. Ismael vira um exímio caçador, isso também está em Gênesis, tá? Vocês podem procurar e ler. Então, Abraão, ele é pai de duas nações, né? Deus fez uma promessa ali, teve um momento de dúvida, né? E ele acabou gerando um filho com Agar. Nisso, um anjo aparece para Sara. E esse anjo fala o seguinte para ela: Sara, daqui a um ano eu vou voltar e você vai ter um filho nos seus braços. Sara dá risada, ela não acredita na situação. E o que acontece? Sara, mesmo com todas essas situações, já com o nome transformado, ela engravida. E sim, Abraão realmente tem um filho com Sara. A promessa de Deus se cumpre e nasce Isaac. Isaac é o filho de Abraão com Sara, o segundo patriarca. Nesse vídeo eu também vou falar para vocês algo que eu acho que eu não falei no outro, que é sobre um sinal de aliança que Deus dá para Abraão. O primeiro sinal de aliança que Deus dá para os homens é o arco-íris. Lá na Arca de Noé, eu não lembro se eu falei, depois que acaba o dilúvio, passa a chuva, o que acontece? Tem aquele arco de várias cores no céu. Aquilo Deus estabeleceu como aliança de Deus com o homem. Até hoje o arco-íris existe, tá? Aquele é o primeiro sinal de aliança. Vem o segundo sinal de aliança. Deus pede para Abraão circuncidar todo homem nascido ao 8º dia e também para circuncidar os outros, né? Que já são adultos, porque o sinal de aliança é pedido ao Senhor depois que todos já são adultos. Então, o Isaac foi circuncidado no 8º dia, como bebê. O que hoje é uma aliança, né, uma regra, né, para o povo judaico até hoje, mas naquela época era um sinal que Deus pediu. Olha, um sinal da aliança minha com vocês. Então, os homens são circuncidados, tá? Eu não tinha falado disso, mas é importante também ter um livro de Gênesis. Muita gente tem curiosidade de saber por que isso é feito, tá? Isaac nasce. Isaac nascendo, quando ele tem, acho que uns 9, 10, 11 anos por aí, ele ainda é criança, Deus pede para Abraão, fala: Abraão, eu quero que você faça um sacrifício para mim. Aí Abraão fala: tá bom. Sobe no monte com Isaac, o servo, e leva as lenhas e as coisas. Ele fala: qual vai ser o sacrifício? Ele fala: lá eu vou falar.
E lá em cima Deus pede Isaac como sacrifício. O único filho de Abraão que ele cria ali com ele, porque realmente Ismael foi mandado embora por toda uma questão, enfim, por ser filho da serva. Deus vai e pede o filho para Abraão. Você pensa, caramba, que pai, que mãe quer passar por uma situação dessa? Sacrificar o seu próprio filho, ainda mais ele, que só tinha aquele, naquela situação, naquelas promessas, da forma que foi prometido por Deus. Mas, gente, Abraão deita lá o menino e coloca ele para sacrificar. Deus prova a fé dele ali e ele corresponde. Ele mantém a fé. Aí, na hora que ele vai dar ali a martelada lá final, não a martelada, né? Nem quero imaginar o que é. Deus aparece e fala, não, eu queria só provar sua fé. Toma aqui o cordeiro. Aparece ali um cordeiro e eles fazem o sacrifício. Então Deus ali, acho que ele dá uma cartada final, né, para ver até onde vai a fé. Ele já confiou, ele saiu da terra dele, ele foi pai com 100 anos, o que vai acontecer? E Isaac nasce. Né? Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Tá? Nós estamos começando a falar dos patriarcas que vão realmente ter a nação de Israel, que vão fundamentar a nação de Israel. Né? O primeiro é Abraão e depois o filho dele, Isaac. No próximo vídeo eu vou falar a respeito dos filhos de Isaac, os gêmeos Esaú e Jacó, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar. Tá? Eu agradeço a você que ficou até aqui. Tá? Pode colocar sugestões. Quero fazer esse canal crescer e conto com a ajuda de vocês. Tá? Obrigada. Tchau.